Davi está ensinando nesse Salmo 139. Esse salmo que, na verdade, é uma obra-prima de Davi. Quando você olha os salmos, são poesias hebraicas. E essas poesias eram obras-primas. Eram obras bem feitas, bem estruturadas, bem montadas. Não é apenas escrever simplesmente, mas com muitos detalhes, tem que ter muito talento para escrever um salmo, como Davi escrevia, como este salmo que aqui ele faz. E esse escritor sagrado, ele nos mostra, por meio deste Salmo 139, que Deus nos conhece como absoluto. E quando olhamos para esse salmo, nós precisamos observar nele alguns detalhes que o envolvem na sua estruturação. Há uma estrutura dentro do Salmo 139 que pode passar despercebido por nós. Ao olharmos para a estrutura do Salmo, Davi ele coloca em alguns versículos um resumo de uma ideia e ele vai ampliando nos versos seguintes. Isso vai te ajudar muito a entender. Por exemplo, no verso 1, Davi coloca uma primeira ideia, que é a principal: Senhor, tu me sondas e me conheces. E aí ele vai expandir a partir dos versos seguintes como que esse conhecer de Deus a nosso respeito, como ele nos sonda. Depois, lá no verso 7, Davi fala assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E aí ele vai colocando: se ele subir aos céus, o Senhor está lá; se ele for no abismo, Deus está lá; se ele for na alvorada, Deus está lá. E ele vai expandindo, mostrando que não há como se ausentar de Deus. Ou seja, ele lança a tese e depois ele vai ampliando isso. Lá no verso 19, verso 13 melhor, ele lança outra tese: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Agora ele vai falar que Deus o formou no ventre da sua mãe. E nos versos seguintes, até o verso 18, ele vai expandir como Deus o formou no ventre da sua mãe, que é o nosso texto, está dentro dessa parte. Depois no verso 19, ele vai e faz mais uma tese: tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Aí ele vai falar agora dos perversos, ele vai falar daqueles que estão longe de Deus, e aí ele vai desenvolver e ampliar isso até o verso 22. E aí o verso 23 e o verso 24 é a súplica final de Davi. Ele conclui tudo isso com o verso 23 e o verso 24. Observe que ele começa o salmo falando que Deus o sonda e o conhece. E ele termina o salmo pedindo a Deus que o sonda e o conhece, para mostrar a ele quem ele é. É assim que ele faz a estrutura o salmo. Ou seja, é muito didático, é muito bem pensado, é muito bem estruturado o que Davi faz nesse salmo e todos os demais salmos. Esse salmo 139 nos ensina que a nossa vida física, psíquica, espiritual, toda a nossa vida e toda a sua completude é conhecida por Deus. As nossas relações, as nossas escolhas, as companhias, os pecados, os arrependimentos, as alegrias, as tristezas, as perdas, os ganhos, tudo isso está diante dos olhos do Senhor o tempo todo. Não há nada escondido diante dele. Ele nos conhece antes do tempo, ele nos conhece no tempo, e ele nos conhece quando fomos inseridos no tempo, no ventre das nossas mães. Para Deus, nós já fazemos parte do tempo, não é quando nascemos, mas quando somos formados no ventre das nossas mães. O conhecimento de Deus a nosso respeito e suas implicações é o tema geral que eu tenho abordado com os irmãos. E hoje eu quero falar com base no verso 15: os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Conhecimento de Deus dentro do seu ateliê. Conhecimento de Deus dentro do ateliê de Deus, do ateliê dele. É isso que o verso 15 vai nos mostrar. Davi começa no verso 15 lembrando você da estrutura.
O verso 15 está dentro da estrutura do verso 13 até o verso 18. Então, do verso 13 até o verso 18, quando ele fala, verso 13: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Ele está agora ampliando nesses versos o que envolve ele ter sido formado no ventre da sua mãe. E aí o verso 15 está dentro dessa expansão que ele está dando a respeito disso. E agora, no verso 15, ele fala: os meus ossos não te foram ocultos. Quando Davi fala os meus ossos, você tem que entender e sempre lembrar disso, que aqui é um texto poético. E poesia você utiliza de linguagens metafóricas para expressar verdades. Davi aqui, ele está dizendo, quando ele fala ossos aqui, ele está falando da estrutura esquelética, sim, mas também na linguagem poética de Davi, está ligado à nossa psique, à nossa mente, à nossa estrutura, a nossa mente, a nossa alma. Psique para a escritura não é só cérebro, como é para os ateus. Psique para a escritura é o seu ser, a sua natureza, a sua alma, o seu cérebro, tudo que envolve você internamente, seu coração. Então Davi, quando fala aqui nos ossos, aqui ele está falando da estrutura esquelética e da sua alma, da sua psique. E ele está mostrando que os seus ossos, a sua formação, tanto física como também psíquica, não foi encoberta diante dos olhos do Senhor. Mas para nós entendermos essa maneira como Davi fala de ossos aqui, que tem um aspecto literal e metafórico, ele utiliza isso em outros salmos. Por exemplo, no Salmo 32, verso 3 a 4, Davi usa ossos como símbolo de tristeza. Ele fala: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos, todo dia havia gemidos em Davi, havia angústia em Davi, e ele diz: os meus ossos é que envelheceram, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão. Veja que há uma relação de ossos com tristeza. Aqui ele diz que enquanto Deus pesava a mão sobre ele, por causa do pecado que ele havia cometido, os seus ossos estavam envelhecendo. Então há uma linguagem que envolve ossos, que envolve psique, envolve alma, envolve tristeza do coração. Esta é a linguagem de Davi. Ou seja, a minha tristeza era tão profunda que doía nos meus ossos, por causa do pecado que eu cometi contra o Senhor. Lá no Salmo 34, verso 20, ele diz com um sentido de preservação: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Aqui ele está falando de ossos não serem quebrados, e nós sabemos que há uma referência a Jesus, porque quando ele estava na cruz, nenhum dos seus ossos foram quebrados, porque era costume romano, quando um criminoso crucificado ainda poderia estar vivo, eles quebravam as pernas para que eles não fugissem, não escapassem. Quando eles foram ver Jesus, já estava morto. Então nenhum dos seus ossos foram quebrados. Deus o preservou naquele momento. Mas aqui Davi, no texto, está falando de ossos no sentido de preservação da parte de Deus. No Salmo 51, verso 8, ele fala de alegria restaurada. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Você acha que Deus esmagou literalmente os ossos de Davi? É lógico que não. Mas Davi utiliza como se Deus tivesse esmagado os seus ossos, porque eles envelheceram, eles doeram, enquanto ele estava levando a culpa e não se arrependia do seu pecado. Mas agora que ele se arrependeu do seu pecado, Deus o renovou de tal maneira que ele exulta nesses ossos que foram esmagados. Ou seja, aqui há uma alegria pela restauração da sua alma, do seu coração, e Davi utiliza ossos aqui como símbolo disso. O que eu quero demonstrar é que quando Davi diz aqui os meus ossos aqui no verso 15, ele não está apenas falando do aspecto físico da sua formação no ventre da sua mãe. Ele está falando de toda a estrutura esquelética
e toda a estrutura da sua mente e do seu coração no ventre da sua mãe. Ele disse que os meus ossos não te foram encobertos. Davi está mostrando, se você olhar os versos anteriores, você verá, por exemplo, no verso 11 e 12 do Salmo 139, que ele diz que se ele pudesse fugir, as trevas não poderiam encobri-lo, porque as trevas e a luz para Deus é a mesma coisa. Não é que trevas e luz é a mesma coisa, é a mesma coisa para Deus. Ou seja, não há diferença para Deus, não há esconderijos para Deus. Agora Davi diz que nem mesmo quando ele estava no ventre da sua mãe, quando os seus ossos estavam sendo formados, que é a parte mais interna do nosso corpo, nem mesmo quando isso estava acontecendo, era oculto aos olhos do Senhor. Não havia nada na sua vida, desde a formação no ventre da sua mãe, e durante toda a sua caminhada, toda a sua vida, em nenhum momento, em nenhum instante, nenhuma parte dele foi oculta aos olhos de Deus. Quando Davi fala da formação do ser humano, mencionando aí os ossos como parte inicial, me faz lembrar que Eva foi criada a partir da costela de Adão. E é importante você entender que a palavra costela lá não é costela literal, é a coluna de Adão, seria a medula óssea hoje, que nós sabemos. Deus tirou da medula óssea de Adão, alterou o DNA e fez Eva. É isso que está dizendo lá. Mas tanto Eva como Adão, ou como Davi, foram formados a partir disso, e essa menção dos ossos. Eva foi formada para a alegria de Adão, e Davi foi formado para a alegria de Israel. Deus abençoou. Não estou aqui dizendo que Davi estava pensando em Eva no momento que escreveu o Salmo 139. Seria uma tolice da minha parte dizer tal coisa. Não há qualquer prova disso aqui. Estou apenas mostrando aos irmãos que tanto um como o outro há uma menção a respeito dos ossos, como início de formação, para poder mostrar que Deus, a partir disso, formou esses aqui. Mas nós sabemos muito bem que quando uma criança é formada no ventre de uma mãe, é a partir do segundo mês ao terceiro mês que começa a formação dos ossos. Mas Davi não está aqui dando dados científicos. A Bíblia não está preocupada em satisfazer cientistas. Quando ela se propõe a falar alguma coisa científica, ela fala, e isso é descoberto depois pela ciência, como muitas coisas foram descobertas bem depois, que os cientistas davam risada, que hoje sabem que a Bíblia estava certa. Mas aqui Davi não está preocupado em dar dados científicos. Imagine só se Davi estivesse aqui fazendo uma descrição científica da formação de uma criança no ventre de uma mãe. A informação que ele teria dado por revelação naquele momento seria incompreensível para os leitores da sua época, e até há pouco tempo seria incompreensível, porque isso dependeria do desenvolvimento científico para entender melhor isso. E aí o que os cientistas iam dizer é que Davi tinha essa informação porque esses terrestres deram informação para ele, como alguns falam quando não tem resposta. O fato é que Davi não está dando aqui dados científicos, ele está escrevendo uma poesia falando verdades profundas, e ele está falando como um observador. E como um observador da gestação, da formação, contemplando na sua mente como ele foi formado no ventre da sua mãe, Davi está olhando para tudo isso e ele está exaltando a Deus porque o formou desta maneira. É assim que você deve olhar para o Salmo, e é assim que você deve olhar para a sua formação, contemplar isso como a mão de Deus por trás de todas estas coisas. E é assim que Davi enxerga: a mão de meu Deus estava por trás de tudo isso, estava fazendo todas essas coisas, e é algo maravilhoso demais para mim. Mas quando eu olho para esse verso 15, eu vejo aqui um ateliê de Deus. E o ateliê de Deus é o ventre da mãe de Davi. O que é um ateliê? É onde você faz roupas, ou as costureiras fazem as suas roupas, sobre medida, peças personalizadas, guarda-chuvais, ou onde um artesão trabalha, também pode chamar-se de ateliê.
E eu gostaria de mais usar no sentido de um artesão, porque esta é a linguagem mais própria para a forma que o Salmo apresenta aqui. Porque quando o texto mostra Deus agindo no ventre da mãe de Davi, mostra Deus como um artesão, mostra Deus como um artista, como um tapeceiro, mas aqui nesse caso seria mais propriamente como um artesão. E João Calvino entendeu muito bem desta maneira, ao comentar sobre esse texto. Calvino disse o seguinte: se um artesão intentasse começar uma obra em uma caverna escura, onde não há luz para assisti-lo, como ele poria na obra a sua mão? De que maneira ele procederia? Que tipo de obra ele produziria? Todavia, Deus fez uma obra perfeita no escuro, pois ele forma o ser humano do ventre da mãe. O que Calvino está dizendo? Imagine o seguinte: um artesão numa caverna, para fazer uma obra-prima. Uma obra-prima que um artesão faz é algo que envolve muitos detalhes, envolve paciência, envolve muita criatividade. Agora imagine esse artesão humano dentro de uma caverna sem nenhuma luz, totalmente escuridão. Será que ele terá coragem de tentar fazer uma obra ali na escuridão? Será que ele terá talento para fazer isso na escuridão? Só Tony Stark dos Vingadores conseguiu fazer a armadura do Homem de Ferro na caverna, mas de iluminação e tecnologia. Mas nenhum artesão conseguiria fazer uma obra de arte dentro de uma caverna escura, sem qualquer luz. O que Davi diz é que Deus o fez na escuridão do ventre da mãe dele. Por que Deus fez esta obra-prima que é Davi no ventre da sua mãe, que é uma escuridão? Porque luz e trevas para Deus é a mesma coisa que ele disse. Então, para Deus, a escuridão do ventre de uma mãe não é nada, não é nenhum obstáculo para que ele pudesse fazer Davi. O que Davi está apresentando aqui é que o ventre da sua mãe serviu como esse ateliê de Deus para fazer esta obra-prima. E esta obra-prima é Davi. Talvez muitos de nós pensemos que nós não somos obra-prima de Deus, porque depois da queda, do pecado, houve efeitos da queda no DNA humano. E todos nós, sujeitos a nascer com deficiências ou com imperfeições. Não há ninguém aqui com perfeição. Por mais belo que você se acha, que as pessoas digam que você é, todo mundo tem imperfeição aqui. Nós só não teremos imperfeições na eternidade. Nos céus e na terra seremos perfeitos, tá? Manifestando a glória de Cristo. Aqui todos nós temos imperfeições. Se não temos tantas agora, mais à frente teremos, com certeza. O fato é que, independentemente das imperfeições que tenhamos, por conta de alguma situação, não significa que não sejamos obra-prima de Deus. Pense no seu corpo, na funcionalidade do seu corpo. Pense o quanto o seu corpo é singular. Pense que não há ninguém que seja igual a você no mundo. Não houve ninguém na história da humanidade igual a você. E nunca haverá alguém igual a você no futuro. Isso mostra o quanto você é singular, o quanto você é obra-prima de Deus, mesmo com algumas limitações, com algumas dificuldades que fazem parte desta realidade afetada pela queda. Mas mesmo assim, Deus nos fez como obra-prima. E é assim que Davi se enxergava, como a obra-prima de Deus. Agora, se Deus nos fez como obra-prima nas suas mãos, para a sua glória, com tantas imperfeições que estamos sujeitos a ter, devido à queda que houve, imagina o que Ele fará em nós quando não tiver mais os efeitos da queda. Imagina a beleza que seremos quando não mais teremos os efeitos da queda, quando todos eles forem removidos completamente. Não dá para imaginar. Nenhuma tecnologia de Hollywood conseguiria produzir alguma coisa que pudesse expressar a beleza e a glória que teremos novos céus e nova terra.
Mas antes mesmo de chegar a esse ponto, nós podemos olhar para a nossa vida, apesar de algumas dificuldades que possamos ter na parte física, ou talvez porque alguns nos fizeram críticas a respeito da nossa estrutura física, e isso criou um complexo de inferioridade em nossa mente, e começamos a acreditar que isso é verdade, porque estas pessoas nos falaram isso enquanto éramos crianças, ou enquanto éramos adolescentes, ou ainda nos falam, e nós acreditamos nessas coisas. Ainda assim, nós temos que olhar para a nossa vida e entender que o padrão de beleza não é o que as pessoas dizem, e nem o que eu digo ou você diz, é o que Deus diz. E nós somos a imagem de Deus, e a imagem de Deus é bonita. Eu falei aqui daquele rapaz que não nasceu sem os braços, sem as pernas, e é crente. E eu disse que é um rapaz bonito. E eu falei de coração, é um rapaz bonito, sem pernas e sem braços. Porque o Evangelho de Cristo resplandece através dele. E essa beleza só é possível através de uma compreensão correta de si mesmo, como Davi faz aqui. E à medida que nós compreendemos isso, não importa o que as pessoas dizem, não importa o que a mídia diz que é bonito, não importa o que disseram para nós, o que importa é o que somos perante Deus. Davi diz assim: quando no oculto fui informado e entretecido como nas profundezas da terra. Quando Davi diz que quando no oculto, já expliquei que o oculto que é o ventre da mãe, é o ateliê escuro, fui informado, essa expressão fui informado traz o sentido de que Deus reuniu os elementos diferentes e formou Davi, reuniu elementos, aspectos físicos dos seus pais, dos seus antecessores, e Deus o formou desta maneira. É uma combinação genética dos anteriores que Deus faz aqui. Deus formou Davi como um ser único, a partir de vários que eram únicos. Deus formou Davi, e aí nós vemos que na tese que ele apresenta aí, no verso 13, ele coloca: tu me teceste do seio da minha mãe, no verso 13, e aí você vê que a partir do ventre materno aqui, Davi vai mostrar que ele foi criado, formado de modo especial, ele foi entretecido por um artesão, a partir do ventre da mãe dele, seus ossos foram formados. Ele era uma substância, um embrião, esta ideia, uma substância ainda informe, e seus dias todos escritos e determinados, diante da contemplação de tudo isso que ocorreu no ventre da sua mãe. Davi vai dizer no verso 17 e 18: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse, descendo os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Diante disso, Davi louva a Deus. Diante disso, Davi exalta a Deus e diz: Senhor, essa obra que o Senhor fez, os atos do Senhor, é algo que está além da minha compreensão, eles são preciosos demais. Os pensamentos a respeito de tudo isso. Ele diz: se eu pudesse contar, eu não teria como contar. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Davi diz que ele foi entretecido como nas profundezas da terra. Esse verbo entretecido, irmão, sabe, é muito interessante. Ele quer dizer confecção de roupa. Davi, essa expressão foi usada para referir-se à fabricação de cortina para o tabernáculo e para o templo. O que Davi está dizendo é: eu fui confeccionado por Deus. Como o Stênio Martin, ele é o tapeceiro, e Deus me pôs lá no tear. Os mais experientes sabem o que é tear, os mais jovens não sabem o que é tear, pergunta o Google depois. Mas o tear, você fazia os tapetes, fazia
as cobertas, coisas desse tipo. Então aqui ele está falando, Deus foi esse que me confeccionou, Ele é o grande artista. Deus é a origem das profissões, e Ele é a origem do artesanato, Ele é o grande artesão, e Ele é quem faz Davi. Agora, o que eu acho interessante no uso desse verbo, que é usado para fazer cortinas que foram feitas para o tabernáculo, é o fato de que Davi também foi um templo de Deus, e Davi apontou para aquele que seria o tabernáculo de Deus, que é Jesus. Davi aponta para aquele que é o tabernáculo, mas o próprio Davi, de certo modo, também foi a habitação de Deus. Não apenas o tabernáculo coletivamente habitava Deus no meio do seu povo, mas Davi também tem uma tenda que foi caída e sempre foi levantada por Jesus. Ou seja, Davi se enxerga aqui como alguém que era habitado por Deus, alguém que foi feito para servir a Deus, alguém que foi feito no ventre da sua mãe com detalhes para apontar para aquele que seria o próprio tabernáculo de Deus na terra. Os ossos de Davi apontavam para os ossos de Jesus. A vida de Davi apontava para a vida de Jesus. As experiências de Davi apontavam para as experiências do Senhor Jesus. Nós, como igreja, formamos o corpo de Cristo, e cada um de nós formado pelo artesão para fazer parte do edifício de Deus. O apóstolo Paulo diz que em Efésios que Deus, que nós estamos, a igreja, ela está construída sobre uma alicerce, que é formada pelos profetas e apóstolos, e Cristo é a pedra principal, e nós somos as paredes desse edifício que cresce para a habitação de Deus. Paulo está dizendo que cada um de nós é uma pedra dessas paredes espiritual do templo de Deus. Quando você olha para a parede do templo que foi construído em Jerusalém, aquelas pedras eram cortadas com muita precisão para que elas se encaixassem perfeitamente. Quando um arqueólogo chega em Jerusalém, para ele saber a idade de alguma construção, ele olha pela maneira que as pedras foram cortadas e foram colocadas. Então, quando Paulo fala que nós somos estas pedras, ele está dizendo que Deus, como engenheiro, como artista, como artesão, nos cortou para encaixar uns nos outros perfeitamente para formar essa parede. Ou seja, você foi formado desde o ventre da sua mãe para que um dia você pudesse fazer parte destas paredes do templo de Deus, que é a igreja de Deus. Quando Davi diz aí, foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. O último aspecto que eu quero abordar nesse texto. A mitologia combatida por Davi nesse texto. Quando Davi fala as profundezas da terra, existia uma crença mitológica nos seus dias que entendia que no ventre da mãe terra, então entenda que esse negócio de mãe terra não é atual, é antigo. No ventre da mãe terra era a habitação dos mortos. Essa era a crença pagã dos dias de Davi. Era a sepultura, era o lugar dos mortos. Possivelmente, não temos a certeza, Davi estaria combatendo esse pensamento. Porque quando ele fala profundezas da terra aqui, profundezas da terra é uma referência ao ventre da mãe. Ele está usando isso de forma poética para dizer que profundezas da terra aqui é o ventre da mãe, porque é lá que ele foi entretecido. Você não acha que ele foi formado nas profundezas da terra? É uma linguagem poética referindo-se ao ventre da mãe. E quando Davi diz isso, ele está combatendo, possivelmente, eu estou dizendo possivelmente, porque eu não posso dizer com certeza, mas possivelmente Davi está combatendo essa ideia de que profundezas da terra é o lugar dos mortos, para dizer que não. Profundeza da terra aqui é o ventre da mãe, que é lugar de vida, é lugar de gestação, é lugar onde Deus tem o seu ateliê, e é onde Deus me formou. Eu acho muito interessante essa maneira possível de Davi estar combatendo a mitologia, as crenças erradas na sua época.
Se assim foi, e ele faz isso em outros salmos, ele não faz isso de forma tão direta. Ele fala a verdade usando termos utilizados de forma errada. E aí ele mostra, combatendo aquela crença errada das profundezas da Mãe Terra, um lugar de sepultura, ele coloca isso para mostrar que é o ventre da mãe, que é lugar de vida. Quando nós olhamos para essa metodologia bíblica dos escritores sagrados, que às vezes, como Paulo confrontou diretamente, mas muitas vezes de forma indireta, com outra linguagem, apresentou verdades e combatendo crenças erradas, nós podemos falar sobre as crenças erradas acerca do ventre da mãe, sem eu citar aquela palavrinha que é na rede social, que está filmando, cai, se eu falar, e você sabe muito bem. Eu não preciso usar esse termo, eu apenas preciso mostrar o seguinte, que o ventre de uma mãe para Deus é lugar de vida, é lugar de beleza, é lugar de obra-prima, é lugar de ação de Deus. E que aquele que é formado no ventre de uma mãe não é um amontoado de células, como pensam, é um ser humano, e que ele tem vida individual, que ele não é uma vida que pode ser retirada por vaidade, por razões erradas, por pecado, por ideologias, seja quais forem, mas ali é um ser humano que o artesão está formando, e que ali é uma obra-prima de Deus, e que remover aquele ser do ventre da mãe, como se fosse um amontoado de células, que é uma mentira científica, induzindo aqueles a pensarem que isso é correto. Quando se pensa desta maneira e age assim, está agindo contra o artesão. Só que o artesão não é só artesão, ele é juiz. E quem mata o incapaz de se defender comete assassinato contra aquele que Deus está formando no ventre. Quando nós olhamos para esse salmo, nós vemos que o ventre de uma mãe não é sepultura e nem cena do crime. O ventre de uma mãe é lugar de bênção, é lugar de vida, de esperança. Ainda bem que a minha mãe não ouviu meu pai e mandou ela tirar eu como estava no ventre dela. E eu quero dizer uma coisa para você, eu agradeço a Deus por ter essa experiência, porque eu posso dizer com autoridade que era para eu ser aprovado. Então eu agradeço a Deus por ter essa experiência, porque alguém me dizer alguma coisa, fala assim, minha mãe tinha 16 anos, meu pai disse para ela abortar, porque ele era casado, e ela não ouviu, graças a Deus. Eu quero dizer, irmãos, você é obra-prima. Eu sou obra-prima de Deus. Nós somos a imagem dele, em processo de restauração, para a glória dele. Esse ateliê que foi no ventre da sua mãe, e a sua mãe esteve no ventre de outra, da sua avó, que também foi ateliê de Deus, e assim por diante. Todos nós nascemos em um ateliê de Deus, todos nós fomos formados nesse lugar escuro, inacessível para o homem, no máximo pode observar, mas quem está lá com a mão invisível, formando, traçando, combinando, fazendo, é o Senhor. O que nós podemos aprender desse texto? Primeira coisa, não sei a sua história, sei a minha, mas você não é um acidente de percurso. E nem é fruto de um planejamento humano. Você é fruto do planejamento divino. E usou o planejamento humano, pode usar. Mas o planejamento humano nada é sem de Deus. Ele que planejou a sua vida. Ele que formou você no ventre da sua mãe. Sua vida física, psíquica, é fruto de um trabalho muito bem feito pelo grande adversário. Ele usou todas as combinações corretas para que você fosse quem você é. E que até mesmo ele formou o seu corpo de tal maneira que suportasse as aflições na história.
Ele formou você de tal maneira que a sua vida e até os defeitos possíveis, físicos que você tenha, pudessem servir para abençoar outros, pudessem servir para atingir você e mostrar que você depende dele, porque ele sabe que se tivesse feito você com tantas qualidades assim, você não seria tão dependente dele. Tudo ele fez planejado para cada dia, para cada momento, para cada experiência que você tem. Não tem como você saber disso, como Davi disse, os seus pensamentos não podem ser contados. Ele sabia e ele decretou cada variável da sua vida. O ventre da sua mãe não foi lugar de sepultura. Talvez a sua mãe quis, talvez seu pai quis, talvez ela levou uma queda e quase perdeu você. Talvez tenha uma doença e quase perdeu você. Pode acontecer da mãe morrer no parto, mas Deus formou você. E Ele formou você para a glória, para o louvor dele, para a honra dele, como grande artesão que ele é. Você não é apenas um corpo, você é corpo e alma. Você é uma natureza completa. E Ele te formou assim, enriquecido como nas profundezas da terra, traçando cada parte do seu ser. Toda a sua vida, desde o ventre, está diante dos olhos do Senhor. E sempre Ele estará diante de você. E eu quero terminar a mensagem com a segunda parte da letra do Estênio Martins, o tapeceiro. Ele diz assim: minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da vida, da minha vida, dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo. E você veja pelo lado certo hoje, em nome de Jesus. Amém.